Eu gostaria de primeiro agradecer a presença de todos aqui, tá? Em especial a minha mulher que veio me dar uma força, né? E dizer o seguinte, que eu estava muito preocupado em colocar, vamos dizer assim, uma apresentação, porque aqui a gente não trabalha com pensadores só ligados à aviação. Não são só militares, eu tenho que me manter aqui, porque senão a filmagem não sai boa. E só aviação. Então tem senhoras, tem outros participantes que não estão ligados à vida militar, nem à aviação. Então colocar uma apresentação dessa, vamos dizer assim, é muito preocupante. Então no sábado, eu estava muito preocupado como é que eu iria, vamos dizer assim, fazer essa apresentação. Né? Que se tornasse uma apresentação, vamos dizer assim, gostosa de se ouvir, né? Porque a gente vem aqui, né, dedica uma manhã aqui e certo quer discutir coisas que realmente sejam importantes e aprazíveis, né? Então, aí eu acabei de ouvir uma homilia que, desculpe aqueles que não são católicos, em que Jesus dizia o seguinte, perguntaram para ele, como é que eu vou dizer? O que que eu vou dizer? Certo? De que forma? Aí ele virou e disse assim, deixa que o Espírito Santo vai te ajudar. Então eu estou aqui esperando que o Espírito Santo me ajude nessa apresentação. Certo? Por favor. Tem que me dar o... Bom, nós vamos falar, vamos tentar conversar aqui de uma maneira bem suave sobre a face invisível da guerra, uma visão filosófica, né? Nós vamos discutir aqui, vamos dizer assim, uma cronologia da guerra, onde eu pulei muita coisa, né, para que a gente chegasse a um ponto da atualidade, né, mais a realidade. Então nós vamos conversar um pouco aqui sobre a guerra da Ucrânia, vamos conversar aqui um pouco sobre a guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, envolvendo Israel, certo? Para que a gente possa, vamos dizer assim, trocar algumas coisas e ter um melhor entendimento daquilo, porque hoje nem sempre, aliás, nem sempre não, no Brasil hoje nós estamos com uma falta de informação muito grande, né? Não se discute os problemas e nem as informações nos chegam para que a gente possa fazer uma interpretação pessoal dentro daquilo e dentro do nível de conhecimento que a gente tem. Nós vamos tentar ver essa parte da filosofia da guerra aqui. Para nós, a filosofia da guerra é a soberania, certo? Se a gente não tiver soberania, seja ela interna, seja ela externa, né? É a capacidade que uma nação tem de responder às necessidades do seu povo, seja em qual, vamos dizer assim, segmento dessa sociedade, seja no segmento econômico, seja no segmento social, seja no segmento político, certo? Essa é a soberania. Será que a gente tem isso aqui hoje? Então, essas coisas que a gente vai se aprofundar. O Vélez, quando esteve aqui, colocou aquela primeira citação ali que eu achei muito importante, o respeito da diversidade. Então, é importantíssimo que a gente respeite o outro na sua identidade. E dessa maneira, a gente pode expandir isso entre um concerto de nações. Respeitar as outras nações com essa capacidade de entender a diversidade e a identidade de cada um. E, na realidade, também, adquirir a nossa identidade dentro desse processo. Como disse sempre o Araquém aqui, a busca da identidade. Aí entra a sacralização da vida. Na realidade,
Nós não somos nada. Nós somos sócios, proprietários das nossas vidas. Quem rege tudo é Deus. São as imposições dele, são os caminhos que ele estabelecer para nós, é aquele que a gente vai cumprir. Cidadania, soberania interna e externa, nós vamos explorar bem hoje isso aqui. E o Estado é a nação. A nação é o povo. As Forças Armadas são instituições nacionais, permanentes. Elas estão acima de qualquer, vamos dizer assim, posicionamento, seja ele no legislativo, do executivo ou do judiciário. Nós estamos acima desse patamar. Ah, nós somos o poder moderador. Não quero etiquetar nada aqui que nós somos ou não somos, mas nós temos que satisfazer e existimos para satisfazer aquilo que está colocado ali, a soberania, que é a necessidade do povo. O que o povo quer? E temos que manter o quê? Esses três componentes dentro de uma certa, vamos dizer assim, atitude coerente com o que a nação espera deles. Porque quem sustenta qualquer regime, seja ele totalitário, seja ele democrático, é o poder militar. É quem tem a arma. Senão, como é que ele vai se sustentar? O método que a gente vai utilizar aqui nas discussões, não vou entrar em método, só quero dizer o seguinte, que nós vamos discutir questões do problema. Nós vamos trazer soluções. Nós vamos buscar soluções que às vezes a gente não tem todos os dados do problema para chegar a uma solução. Então a gente está se colocando de uma maneira, vamos dizer assim, onde é que esse cara quer chegar? Ele não tem todos os dados do problema, mas isso nos permite, dentro desse método científico, discutir através das questões do problema, de um modo exploratório e hipotético-dedutivo. Então eu posso, fazendo uma parêntese, alguém fez uma biografia e quis escrever A. Eu, através do hipotético dedutivo, posso provar que ele escreveu A, mas que na realidade ele quis dizer B. Tá? Então, é esse método que dá essa flexibilidade da gente poder passear em torno, vamos dizer assim, do que está estabelecido como conceito, definição e outras coisas mais, sem atingir nada. Nós estamos discutindo as questões do problema. Eu estou em cima de alguma coisa hipotética. Eu não posso discutir? Senão a coisa fica muito rígida, né? E fica muito aquilo que a gente sempre se preocupa aqui, e o araquém se preocupa, e a gente não entrar e discutir soluções quando a gente não tem todos os dados do problema, né? E as pessoas se agridem com isso, né? Eu digo às autoridades, coisas da Força Aérea, né? A gente quer dizer, isso aí não funciona. A educação, mas você não tem todos os dados do problema. Mateus aqui, estou bem ali, não? Bom, o importante é que desde do Império Romano, sempre houve uma preocupação de se definir a dissuasão, porque é uma forma, vamos dizer assim, de se levar a discussão a certos termos. Então, portanto, quem deseja a paz se prepara para a guerra, porque ninguém vai atingir aquele que está bem preparado para a guerra, né? Não vai
tentar uma aventura sabendo que não vai se dar bem, desculpe o termo chulo, né? E o general romano Vergetes, no século IV, né, ele escreveu esse De Re Militari. Foram assim alguns compêndios onde ele explica como se faz uma bomba, como se faz um castelo, como se faz um tipo de formação, combate, né? Então ele estabelece, porque de uma forma ou de outra, a gente tem que levar em consideração que os romanos, né, eles jogaram um jogo muito importante na civilização, né? Eles, vamos dizer assim, eles conseguiram, através dos seus exércitos, né, chegar lá na Irlanda praticamente. Eles não quiseram ocupar, né, ocuparam toda a Europa, certo? Ocuparam o Oriente Médio, né? Jogaram um jogo muito importante durante muito tempo, né? Então, é um exemplo a ser seguido, seja no meio militar, seja no meio civil, nas leis e todas essas outras coisas que são importantes na nossa vida. Então, não poderia de faltar aqui um general romano, certo? Dando um exemplo para nós da importância da dissuasão. E ali, o moldar o futuro, né? Aquela escada ali, se vocês olharem, ela tem dois sentidos. Qual é o sentido que a gente quer moldar o futuro? Mas é através do pensamento, através do conhecimento, né? Do conhecimento realizar como pensamento e na execução de quê? Das ações, né? E aí nós temos a nossa Força Aérea, que é o nosso objetivo principal. O Fuller, ele não poderia deixar de ser citado aqui, né, porque é um pensador inglês que postulava 3 ângulos da guerra como organismo vivo, física, mental e moral. Nós podemos dizer que tudo está englobado dentro dessa coisa. Se a gente imaginar uma nação, ela pode ser englobada nisso. A pessoa como ser humano pode ser englobada nisso, né? Uma instituição, né, seja ela qual seja, também pode ser englobada nisso. Por quê? Existe uma força física, existem processos mentais, sejam eles quais sejam, e existe uma vontade moral de resistir. Nós podemos encaixar essa posição dentro de um povo? Podemos, né? Se a gente elimina a capacidade física ou a capacidade bélica desse povo, certo? Ele não vai ter poder de combate. E o Fuller acrescentava que as forças operam de maneira sinérgica, não isolada. E esse organismo vivo, certo? Ele representa a paralisia estratégica, certo? Quando se leva para, vamos dizer assim, a noção de guerra. Nós vamos pular a Primeira Guerra e vamos pular a Segunda Guerra Mundial. Foram guerras importantes? Foram. Como também as guerras napoleônicas, né? Os pensadores que vêm lá, desde os Vergétios, Maquiavel, né? Clausewitz, certo? Todos esses pensadores, estrategistas militares,
nós estamos pulando dentro dessa apresentação. Mas eles estão aí presentes, porque eles estabeleceram a estratégia militar do Ocidente. Eu digo eles estabeleceram, porque os senhores podem perguntar, e o Sun Tzu? Pô, o povo não está falando do Sun Tzu? Não, o Sun Tzu, ele só apareceu, certo? Depois da Guerra Napoleônica, né? Como pensador e, vamos dizer assim, e ser levado em consideração através de um pensamento estratégico militar, certo, do Ocidente. Ele era espetacular, né? Era um general, né, que conseguiu estabelecer certos critérios, definições e princípios, né? Primeiro, né, e dentro de uma certa praticidade. Pô, por que a gente vai brigar no inverno, né? Não, no inverno não se faz guerra, né? A melhor maneira de vencer uma guerra é não precisar combater e vencer o inimigo, certo, sem combate. Então, todas essas, assim, definições, esses conceitos, são muito importantes e são muito profundos também. Mas ele não participou do pensamento estratégico ocidental. Tá? Então, nós viemos de uma evolução geopolítica do século XX. Em 1945, os Estados Unidos se tornou, depois da queda do Japão, né, a potência hegemônica militar. Por quê? Porque ele possuía a bomba atômica. Agora, a bomba atômica, ela exerceu um papel importante na dissuasão nuclear. O japonês realmente, né, se rendeu por causa da bomba atômica? Não. A primeira bomba atômica em Hiroshima, o japonês simplesmente morreu de rir, desculpe o termo, né? Não, tudo bem, absorvemos o Hiroshima. Aí o Truman, né, não teve opção e teve que lançar a segunda bomba atômica. Mas também ele lançou a segunda bomba atômica porque o Stalin, o russo, ele começou a invadir pela Manchúria, certo, com suas tropas, para poder, vamos dizer assim, tomar o Japão. Então os americanos ficaram sem opção. E os japoneses, que detestavam os comunistas, também ficaram sem opção, né? Então, tinham que se receber a ajuda do americano. Mas eles disseram que não iam se render. E aí o Truman lançou a segunda bomba em Nagasaki, né? Mas o que levou os japoneses a se renderem não foi a segunda bomba. Foi o medo de caírem na mão dos comunistas. Tanto que os comunistas, depois que houve a segunda bomba, o Japão se rendeu e os comunistas começaram a invadir a China, certo? Invadiram a Coreia, né? E ficaram no paralelo 38, que separa a Coreia do Norte da Coreia do Sul, né? Então, porque uma coisa tem que ser dita. O japonês não é esse bonzinho que a gente fala, né? Porque todo mundo fala do japonês, né, olho puxado, né? Aquele homem que fala pouco, né? Aquele senhor que faz assim, né? Nós tivemos lá em Tóquio, certo? As mulheres todas se colocam de uma posição bem servil. Eu até achei que meu filho fosse casar com a japonesa, né? Porque a japonesa, né, é toda... Mas ele acabou casando com a chinesa. Desculpe ter parado só para a gente... Bom, e o japonês, ele fez testes com os chineses piores do que o Hitler fez com os judeus. Pô, incrível. Tem um livro, 100 anos de guerra. Interessante, senhores leem. Tem as guerras todas do século passado, certo? É muito interessante.
que fala bem essa parte dos japoneses. Então, a revolução nuclear, Hiroshima e Nagasaki, a arma absoluta acabou com a guerra total. Então, deu a intenção de que a bomba atômica seria a solução, certo? E, na realidade, houve a ruptura primeira com a bomba atômica, mas ela não resolveu a dissuasão nuclear. Aí nós entramos na Guerra Fria. Na Guerra Fria, e após a Segunda Guerra, a primeira instituição que foi criada não foi a ONU. Por incrível que pareça, a primeira instituição criada para regulamentar toda essa parte, quer dizer, de possibilidade de haver guerra ou de não haver guerra, então, quer dizer, se perdeu aquela noção de soberania, né? Quem iria resolver seriam aqueles países detentores de bomba atômica, certo? Os países nucleares. Então, e aí o que aconteceu? A primeira instituição, que não era uma instituição para resolver isso, e que foi criada foi a União Europeia. Mas ela foi criada para resolver o contraditório entre a França e a Alemanha, certo? Um contraditório que sempre existiu. A ONU, depois a OEA, e a desconstrução da nação, da noção de soberania westfaliana, certo? A nação, o Estado e o poder. A lógica da arma nuclear é sempre dissuasória, mas na realidade nunca para ser utilizada. Ela sempre existiu para fomentar, vamos dizer assim, a criação de meios, de equipamentos, certo? Dentro de um mundo que aí se tornou bipolar, entre a Rússia e os Estados Unidos, mas ela foi criada para não ser utilizada, ainda que ela tenha sido utilizada no final da Segunda Guerra. O Brasil, ele construiu a bomba atômica, ele tem um programa nuclear que poucos países têm, né? Porque nós temos capacidade de fazer tudo. E o Geisel, naquela época, queria criar uma potência nuclear intermediária, com o Brasil não são. Mas, durante a gestão do Collor, a bomba atômica foi detonada em cachimbo, né? E nós assinamos, né, aquele tratado de não proliferação, o quê? Proliferação de armas nucleares. Obrigado, Oswaldo, se não fosse você. Né? E vocês vão ver aqui que uma outra nação, anos depois, fez a mesma coisa e deixou de ser nação. Porque, na realidade, a única coisa que capacita uma nação dentro do concerto das nações é ela ser detentora da capacidade nuclear. Senão ela não consegue sentar à mesa. Tanto que, na Organização das Nações Unidas, os países que decidem se vai haver ou não vai haver guerra, se vai haver ou não vai haver o conflito armado, são aqueles que detêm a bomba atômica. E tem que ser por unanimidade, certo? Ainda que a unanimidade seja burra, né? Mas todos têm que concordar. E os países que forem eleitos para esse concerto e essas decisões são os Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra, a França e a China. Todos os outros são países aderentes dentro do processo, né? E fazem parte do concerto da ONU para outras coisas, mas não para julgar a necessidade ou autorização
de um conflito ou não. Isso também não quer dizer nada, né? Tudo é muito relativo, né? Porque a Rússia invadiu a Crimeia, né? E não deu satisfação para ninguém. E não pediu autorização para ninguém, né? Como a própria China hoje gera bases lá no Mar da China sem pedir autorização para ninguém, né? Bom, então o Brasil, nessa ocasião, deixou de ser um Brasil-nação, né? E não temos lugar nos concertos das nações para colocar nenhum tipo de opinião. E hoje, pelo contrário, nós estamos ligados à pior escória que tem, certo? Que é Rússia, China, os BRICS, né? Rússia, China, Índia, coitadinha, está fora dessa brincadeira, mas aí agora foi admitido o Irã dentro desse conceito dos BRICS. Período pós-Guerra Fria. O equilíbrio entre os dois aspectos da ordem mundial. Após os Estados Unidos se tornarem um país hegemônico, certo? Muitas das coisas se modificaram. E as coisas se modificaram levando em consideração esse detalhe aqui, o poder e a legitimidade. O americano invadiu muitos lugares em busca de quê? De uma paz mundial, né? Ele interferia dentro dos conceitos de liberdade, né? Para manter a liberdade, para manter, vamos dizer assim, o desenvolvimento econômico, toda a parte de tranquilidade que uma nação deve ter. Mas ele não se estabeleceu em nenhuma delas. Então, no Iraque, os Estados Unidos se estabeleceram? Não. No Afeganistão, os Estados Unidos se estabeleceram? Não. E em diversas outras que ele também intercedeu. Por quê? É o conflito que existe entre o poder e a legitimidade. Na realidade, o Iraque, quantas tribos são que compõem o Iraque? No Afeganistão, o Talibã, ele aceitava os Estados Unidos? Como é que os Estados Unidos estabelecer um governo depois de ter assumido a responsabilidade de invasão e vamos assim, ter estabelecido uma tranquilidade na nação? Não tinha condições. O próprio Iraque também não tem condições, né? Se a gente for discorrer aqui sobre o Iraque, sumitas, não sei o quê, não sei mais o quê, vai ser uma loucura, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. E os Estados Unidos também. Então, dentro dessa, vamos dizer assim, estratégia que foi colocada para os Estados Unidos ser vamos dizer assim, o responsável pela governança mundial, né? Existia sempre esse conflito entre o poder e a legitimidade. E não tem jeito. Conflitos. Então, os conflitos se tornaram conflitos de baixa, média e alta intensidade, os conflitos armados. A guerra irregular veio assumir o papel da guerra convencional, né? A guerra convencional não podia ser mais praticada, tendo em vista que dependia de autorização da ONU para que qualquer conflito armado pudesse se justificar. E a guerra irregular encontrou, primeiro, no Mao Tse-tung, teórico político e estratégia militar da guerra irregular. Ele simplesmente, na China, matou mais de 600 mil pessoas. Mas tudo bem, ele é, vamos dizer assim, um estrategista militar em guerra irregular. Mas a guerra irregular, fora esse processo que existiu na China, né, que levava em consideração a paixão, certo, de um povo,
Então, a guerra irregular, ela necessitaria de um povo, de gente, para que ela pudesse realmente ser realizada. Por exemplo, o Exército Brasileiro estabeleceu a resistência, quer dizer, a estratégia da resistência na Amazônia, né? Então, mobiliou a Amazônia com seus pelotões de fronteira, botou 25 mil homens, né? Mas, na realidade, nunca vai existir uma guerra regular na Amazônia, porque a densidade demográfica da Amazônia é baixíssima. Não tem como você ter, vamos dizer assim, a figura da guerra regular na Amazônia. Deram para entender esse problema porque necessita da paixão, precisa do povo, certo? Do levante do povo para que seja feito. Só que a guerra irregular, ela tomou outros destinos. Então passou a existir a guerra regular de quarta geração, através da tecnologia disponível, né? Através, vamos dizer assim, do desenvolvimento tecnológico absurdo que tem existido a cada dia, e a sociedade mecanizada, no rumo da informação eletrônica, evolui juntamente com nossa sociedade como um todo, fazendo e tornar cada vez mais perigosa e difícil de ser controlada pelas nações ocidentais. Na realidade, né, se a gente raciocinar ali, inclusive na quinta geração de guerra, né, aquela bomba vamos dizer assim, de destruição em massa, que era a bomba atômica, né, ela pode ser substituída por um envelope, né, utilizando da biotecnologia, né, com um vírus ali e fazer uma destruição em massa. Quem é que disse que o Covid não foi um ensaio de tudo isso, né, que nós estamos colocando aqui? Simplesmente um vírus, através de um envelope ou uma caixinha, certo? Pode dar partida num processo de destruição em massa. E aí nós temos que controlar isso. Como é que nós vamos controlar isso? Os senhores estão sentindo que eu estou pulando bastante para que a gente possa... Teóricos da política e estratégia militar do poder aeroespacial. Certo? Então nós vamos cruzar com o Boyd, que são aqueles círculos de Boyd, os anéis de Woden, que estabelece, vamos dizer assim, os pontos sensíveis a serem atacados, quer dizer, podemos chamar de pontos sensíveis ou de centros de gravidade. O Pape Júnior, que discute muito a parte de dissuasão, seja ela coercitiva, no que diz respeito à punitiva, aquela que é punitiva, a coerção punitiva, tanto em alvos de valor, certo? Como a que nega os alvos de militares. Então, na guerra do Kosovo, nós tivemos, certo, a aplicação desse tipo de dissuasão. Primeiro, uma força aliada foi criada, certo, para destituir um ditador. E começou a fazer o ataque em Kosovo, utilizando a aviação. A aviação só se dedicava a alvos militares, alvos de força, né? Negando que as forças de Kosovo, certo? Ou
do ditador pudessem ser utilizadas. A partir do momento em que isso não surtiu efeito, ele passou a atacar os alvos de valor. O que são os alvos de valor? São os alvos que influenciam diretamente na vida da nação. Então, hidrelétricas, centros de saúde, pontes que venham interditar o livre movimento das pessoas, né? Essas coisas todas. E isso são chamados, vamos dizer assim, a coerção punitiva. Uma é a coerção por negação, para não deixar a força inimiga utilizar seus meios. E outra, a punitiva, para que o povo, certo, seja punido e não possa ter o seu livre deslocamento, né, ter as suas condições de vida normais, certo? Tendo energia, água, certo? Essas coisas são essenciais, certo, para a sobrevivência, certo, da pessoa humana. E o Murilo Santos, no que diz respeito, certo, o nosso pensador, nós tivemos poucos pensadores, né? Nós tivemos o brigadeiro Lavané Vanderlei, foi também um pensador, e tivemos Murilo Santos, não tivemos outros. Muitos traduziam, vamos dizer assim, artigos estrangeiros, mas não se dedicavam realmente a produzir, vamos dizer assim, pensamentos militares, estratégicos, válidos, que pudessem ser utilizados. A guerra de quarta geração, ela trouxe para nós a guerra cibernética, né? Olha que eu coloquei aqui, Internet of Things. Tá? Então, a guerra cibernética ocupou um outro espaço. Ele não ocupou o espaço terrestre, não ocupou o espaço aéreo, não ocupou o espaço aeroespacial, não ocupou o espaço naval, simplesmente ela ocupou todos os espaços, certo, que ela poderia ocupar, através da guerra de informações, né? Através, quando eu falo informações, da guerra dos sinais, né? E que, sem que a gente soubesse de onde vem, ela consegue interferir, certo, na vida de forma mais profunda de uma nação. Ela consegue, por exemplo, impossibilitar que transações econômicas sejam feitas. Se ela interferir no sistema bancário, né, e pode interferir, né, ninguém mais troca grana aqui em lugar nenhum. Nem transfere mais nada para ninguém. O ambiente cibernético é tratado como um novo teatro de guerra. Foi o que eu disse, ele permeia todos os que podemos chamar de teatros de guerra. A seleção de alvos, normalmente, é ligada a lideranças e órgãos de comando e controle. Por exemplo, interferir no sistema de controle de tráfego aéreo. Por exemplo, estou falando de sistema civil, né, por enquanto. Mas ela interfere no sistema militar, né? A gente não consegue fazer mais a detecção de nenhum alvo móvel no espaço aéreo. Por quê? A gente não recebe as informações radar. Ou as informações que são recebidas, certo? Elas são deterioradas a nível do tratamento dos computadores. A Força Aérea Brasileira, graças a Deus,
a nível de controle do espaço aéreo, por felicidade ou por colocação da cabeça dos seus homens, nós hoje trabalhamos a nível da console. Então, nós trabalhamos a nível do computador, né, que prestava todas as informações para centros de controle, né? Hoje, nós trabalhamos a nível de centro de controle, a nível computador. Então, já é mais difícil de ser a nível de console do controlador. Aí se torna mais difícil de ser, vamos dizer assim, interferida através da guerra cibernética. Tá? Mas a guerra cibernética, né, é uma loucura, né? E a gente não sabe de onde vem, e nem sabe quem é que está, vamos dizer assim, interferindo. Quem é que está por trás? Pode ser um grupo em busca de soluções, vamos dizer assim, pequenas, né? Como podem ser nações utilizando de grupos, certo? Para interferir e atingir os seus propósitos. Como eu botei aqui, ó, desafia toda experiência histórica. É onipresente. Difícil de identificar seus autores. Revolucionando as vulnerabilidades. Aí quando a gente vai lá no Vegetius, né, ver a definição de dissuasão, nós vamos dissuadir quem? Não consegue definir qual é o cara que está fazendo. Né? Os atores são os mais variados. E ela está presente. Ela está presente nas mínimas coisas. É importante no dia a dia da gente, no dia a dia do Brasil, né, das coisas que acontecem, né, das soluções políticas, né, das situações que a gente vive hoje, em termos de uma ditadura do judiciário e certas coerções e outras coisas, que, vamos dizer assim, que a gente consiga interpretar o que está por trás das coisas. Ter uma sensibilidade maior, né? Inclusive até no que diz respeito às fake news. Quanta coisa que a gente recebe que, se a gente olhar depois com certo cuidado, a gente vai ver que não tem razão nenhuma, certo? Eles estão em busca, colocando aquilo em busca de que a gente tenha o quê? Um comprometimento mental dentro do processo, lá que o Fuller falou, né, do organismo vivo. E aí nós vamos ver a evolução geopolítica das guerras. Em 62, a União Soviética emerge como potência militar, né? Então, aquilo que a gente colocou, né, do pensamento americano, de se tornar o governante, ou ter uma governança que capacite o mundo a viver dentro de certa tranquilidade, né? Ora por vez se modificava o cenário, né? Então, poder e legitimidade, né? Então foi criado, a Rússia passou a gerar um mundo bipolar. A Guerra do Vietnã, o Yom Kippur, que foi a Guerra Árabe-Israelense. Os senhores estão todos lembrados dessas guerras? Conflito das Falklands, que foi aqui do lado. Irã e Iraque, a primeira guerra do Golfo, porque depois teve a segunda guerra do Golfo, que foi a Desert Storm, certo? Em que o americano entrou com força. E aí foi utilizando as Allied Forces, forças de coalizão. A queda do Muro de Berlim. E aí, com a queda do Muro de Berlim, olha aqui, a Rússia em 62 gerou um mundo bipolar. Em 89, o mundo deixou de ser bipolar de novo. Então, a dinâmica do processo é uma dinâmica louca.
Aí veio de 1990 a Guerra do Kosovo, da Iugoslávia, que nós já demos uma pincelada em termos de estratégia de coerção, e a da Líbia, né? Quando quiseram matar o Gaddafi e não conseguiram matar o Gaddafi, e depois o Gaddafi lançou um míssil num Boeing 747, eu acho que foi da American Airlines, certo? Que decolava de Kennedy para a Inglaterra, certo? E aí ele foi abatido em voo e o avião foi destruído porque o Gaddafi não conseguiu ser decapitado, que é uma outra estratégia de dissuasão, certo? E que agora nós vimos que funcionou. Matheus, eu estou bem aqui, né? E agora nós vimos que funcionou, porque tem até na internet, né, nos zaps, tem aí o Alckmin e aqueles líderes do Hezbollah, não sei, todo mundo com xizinho, menos o Alckmin, né? Infelizmente, né? Desculpe. Mas, e aí é a estratégia de decapitação, ó, funcionando. Que na época não funcionou porque o americano não conseguiu localizar com certeza o bunker em que o Gaddafi estava estabilizado. E aí nós continuamos a evolução, né, da geopolítica. Hoje, então, nós temos agora, olha como aquele problema do poder e legitimidade, né? A gente caracteriza bem a cada momento em que a gente vai passando. Hoje a China, segundo a economia mundial, certo? Está querendo lançar uma faixa de fronteira, quer dizer, 200 quilômetros na Ásia-Pacífico. Por quê? A estratégia atual é a estratégia de negação de área. Então, ela quer negar a área para os Estados Unidos, que tem capacidade dela ser atacada, né? E aí nós temos um conflito de alta intensidade do ISIS, né? Esse conflito de alta intensidade aqui, a Síria, ela invadiu de uma maneira branca essa invasão promovida pelo russo da Europa. A Europa foi invadida justamente aí, nesse conflito. E o conflito não foi nada mais do que o motivo para a Rússia, certo? Invadir a Europa e influenciar nos costumes, nos valores europeus, e que os europeus estão hoje torcendo o rabo e que não sai sangue, certo? E aí nós temos conflitos de média e baixa intensidade, que foi do Afeganistão e da África. Eu não estou entrando em muitos detalhes, porque o importante para nós é saber, vamos dizer assim, a história, né? Se cada um quiser ter uma profundidade maior, né, aí entra na internet, que a internet vai dar essa capacidade. Do que a gente ficar discutindo certas coisas aqui, essa, vamos dizer assim, seria a fase leve dessa apresentação, que eu espero que o Espírito Santo tenha me ajudado, esteja me ajudando a fazer, né? Aí, sempre no mundo existiu os desorganizadores do dia a dia, né? Aqueles caras azedos que tomam vinagre de manhã, né? Quem são? Irã, Coreia do Norte, aquele anão de cemitério, né, lá da Coreia do Norte, né? E o Irã, que financia Hezbollah, Hamas, Houthis, certo? Tudo isso. E a Venezuela, que vem com
com essa coisa de bolivarianismo, que nada mais é do socialismo marxista, certo? Com a ameaça do Fórum de São Paulo, certo? Para implantar isso aqui na América do Sul, pô. Tanto lugar para implantar, pô, mas foi o quê? Foi o Fórum de São Paulo, o primeiro presidente foi o presidente de vocês, né? Não é meu, é de vocês, né? Certo? É ele, né? E mais o Fidel Castro, que deve estar numa boa, né? E aí nós temos a expansão da NATO no leste europeu, que nós vamos conversar. A Rússia retoma a Crimeia e invade a Ucrânia, e Israel na faixa de Gaza. Olha aqui, vamos até as 11h10, e aí toma um café. Está muito cansativo? Dá para ir até 11h10? Bom, e aí eu queria colocar para vocês, para os senhores e senhoras, o seguinte, olha aqui, ó. Então aqui nós temos, a partir da Segunda Grande Guerra, nós temos a Rússia com seus estados satélites. Até aqui já não tem mais os estados satélites, já, alguns já debandaram para a União Europeia, né? E nós temos, vamos dizer assim, a NATO, certo? Que é a União Europeia. Com a queda do Muro de Berlim, todos os países satélites da Rússia quiseram entrar na União Europeia. Certo? E aí, o que aconteceu? A NATO, né, que é uma instituição militar, vocês vão ver na próxima slide que está melhor, ela empurrou a Rússia lá para dentro da Eurásia. Olha aí. Olha aqui eram os limites da Rússia, né? Quando caiu o Muro de Berlim, essa curriola toda daqui pediu para passar para o lado de cá. Inclusive a Suécia, a Finlândia, a Ucrânia e a própria Geórgia aqui, ó. Todo mundo quer... Está dando para ver bem essa slide? Os limites da Rússia antigamente eram aqui, ó. Aí passaram a ser essa aqui. Com a Ucrânia querendo passar para o lado de cá, esses aqui já passaram para o lado de cá, e a Geórgia querendo também passar para a União Europeia. Então aqui tem um, os senhores podem ler aqui, ó, limite do Pacto de Varsóvia, limite da antiga Rússia. Pedir entrada, tem essa, a partir de 91, a partir da entrada da OTAN, e aqui tem um Kaliningrado, é uma antiga região alemã que passou o domínio russo. Então esse Kaliningrado fica aqui, ó, no Mar Báltico, ó. Quando os bombardeiros russos decolam aqui de São Petersburgo, né? Por aqui eles não podem vir, porque quem mantém a defesa aérea aqui são espanhóis e poloneses, né? Com aviões de primeira linha. Espanhóis, poloneses e alemães e ingleses, né? Aí eles vêm por aqui e já são escoltados para irem para cá. E quando saem daqui também são escoltados pelo Mar Báltico. Ok? Deu para entender bem? Então, se a gente notar, aqui é a Bielorrússia, né? Se a gente notar, a Rússia foi imprensada dentro desse processo de negação de área. Vocês acham que ela vai liberar a Ucrânia? Bom, Ucrânia. Em 1994, a Ucrânia tinha esse arsenal. Por quê? Muitas das vezes se misturavam Moscou com Kiev. Então, Kiev era a capital russa e não Moscou. A inteligência russa
toda está na Ucrânia, estava na Ucrânia. Né? Então, o que aconteceu? Em 1994, se a gente notar o Collor, vamos lá no Collor, não foi mais ou menos nessa época? A Ucrânia assinou o Tratado de Não Proliferação, agora eu falei certo, não proliferação de armas nucleares, e devolveu esse arsenal para a Rússia. O que ela quer agora? Né? Então, vamos dizer assim, incorreu no mesmo problema que nós incorremos, deixou de ser nação. Né? Essa parte aqui, aí a Rússia tomou a Crimeia. A Rússia não... Isso aqui é um porto quente da Rússia, né? Porque o problema dos russos é o seguinte, no inverno, navio russo não navega. Ou fica do lado, né? Ou não navega. Ou então, tem um outro porto em Tartus, na Síria, que eles utilizam muito, né? Que é aqui no Mediterrâneo ou no Mar Egeu ali, né? Ali entre Mediterrâneo e Egeu, né? Aqui no... Então, eles tomaram a Crimeia sem dar um tiro. O exército russo entrou na Crimeia descaracterizado, não tinha nenhuma platina, nenhuma insígnia dizendo nada, né? Através da guerra híbrida, certo? Eles tomaram a Crimeia. E ninguém falou nada. A ONU não se meteu. Aqui essa parte aqui nós temos a Ucrânia, a Bielorrússia, certo? E aqui aqui tem o Mar Negro, e aqui tem a Turquia, né? E aqui tem a Geórgia, né? Aqui ainda continua a Rússia aqui, né? Aqui essa área toda aqui que está tomada aqui é Donbás, né? A região de Donbás, que tem uma influência russa muito grande e tem muitos russos lá. Foi a primeira área ocupada. Os combates continuam em Kiev, certo? O Zelensky, que é o presidente, está querendo retomar a Ucrânia. A Ucrânia tem um passado nessa época aqui, não, foi em 2014. Em 2014, houve o presidente da Ucrânia, eu não me esqueci o nome agora, ele promoveu uma possibilidade da Ucrânia entrar para a União Europeia. E aí, de repente, ele deu para trás. E aí o povo ucraniano foi para a rua, igual os nossos patriotas de 8 de janeiro, certo? O exército ucraniano não interferiu, certo? E o povo ficou na rua. Aí veio o inverno, o povo se manteve durante o inverno, teve gente que morreu, até o ponto em que o presidente abandonou a Ucrânia e foi para a Rússia, certo? E uma força militar matou todo mundo. Matou. Não fez igual o Dutra fez, de enganar para levar para a abelha para a colmeia e o coisa. Matou, simplesmente. Tá? Tem até o nome do Holocausto, certo? Que depois eu me lembro, eu digo para os senhores, tá? Então, teve esse episódio. Agora, não tem como. Os senhores acham que a Rússia vai entregar a Ucrânia? A Ucrânia acabou de receber 18 F-16 da Polônia. O problema é o seguinte, não adianta 18 F-16, tem 18 pilotos, tem 30, tem 18 vezes 3, tem 54 pilotos treinados para operar, né? Agora, em compensação, a Rússia que utilizou certo material antigo e que perdeu mais de 1.500 tanques antigos, porque deixou de utilizar práticas que deviam ser utilizadas, né, de a infantaria andar junto com o tanque. Os tanques entraram
pelas goelas das cidades, aí foram abatidos por mísseis antitanque de ombro, né? A Rússia demonstrou uma falta de preparo completa militar dentro do processo. Agora, eles estão recebendo 2.500 soldados da Coreia do Norte, certo? Adianta botar soldado com escrito? É aquilo que o meu amigo diz aqui. Hoje tem que ser forças especiais. Hoje, uma guerra dessa, pelo aparato que o soldado leva, o conscrito que vem aqui para ter um serviço militar, ele não pode ser posto em combate, ele não tem condições. Então, esses 2.500 soldados que estão chegando da Coreia do Norte estão indo primeiro para treinamento, para elevação de nível, e a partir da elevação de nível, poderem entrar em combate. Bom, vamos tomar um café? Né? Aí nós falamos da nossa querida Israel lá, certo? Depois do café. Então, vou voltar aqui na Ucrânia, que eu esqueci de comentar um detalhe da Ucrânia. O desenvolvimento de drones, a utilização de drones, né, dentro, vamos dizer assim, do conflito armado, possibilitando com que a Ucrânia, certo, pudesse, vamos dizer assim, destruir uma série de carros de combate russos, ainda que esses fossem carros de combate antigos, né, a ponto dos russos botarem uma tela em cima, né, porque as granadas, quer dizer, eles eram lançados do drone para penetrar dentro da carcaça dos carros de combate. Certo? Então eles botaram aquela tela que bota de arame para secar roupa, para que batesse e não penetrasse totalmente, né? Mas os ucranianos, eles utilizaram drones aéreos, terrestres e marítimos. Inclusive, eles afundaram no Mar Negro um dos mais importantes navios russos, certo? Com um drone marítimo. Tá? Então, os drones marítimos, eu não vou entrar em detalhes. Gostaria, se o senhor tivesse alguma coisa, quisesse saber mais, eu posso responder aqui depois, ou então o senhor pode entrar na internet, tem justo como são fabricados e de que maneira eles são acoplados aos navios, certo? Então, e explodem a comando, ou então, desde que programados. Então, que antigamente se utilizava vamos dizer assim, uma quantidade de bombas para destruir uma ponte, certo? Hoje, você utilizando o drone marítimo, certo? Você encosta no pilar da ponte, né? E detona a ponte sem que precise utilizar, certo? Uma tonelagem de bomba, certo? Para que destrua aquela ponte. Bom, então entramos no problema de Israel. O problema de Israel é um problema milenar, né? Agora, tudo que está acontecendo, ele é motivo desse cara aqui, ó, aquele desarrumador de processo. É ele que sustenta, certo? Isso aqui, arquitetado pelos russos, né? Então, tem toda essa... A outra coisa também, a guerra da Ucrânia, e nós vamos falar em guerra híbrida, certo? Caracterizou uma guerra híbrida urbana, certo? Vocês guardem isso, que eu vou falar em guerra híbrida daqui a pouco. E aqui não tem jeito.
A faixa de Gaza aqui, o pessoal da faixa de Gaza, eles trabalhavam em Israel. Certo? Os caras ganham triplo, quádruplo do que seria vamos dizer assim, um salário de um palestino ali na faixa de Gaza. E, no entanto, eles se preocuparam em sequestrar famílias, em matar velhos, em matar crianças, e achando que isso não ia dar em nada. Então, não é assim. O israelense ele não está brincando, ele tem um passado dentro desse processo. Né? Ele é um povo sofrido, né? Um povo que não iria, de maneira nenhuma, se deixar humilhar dentro de um processo desse. Agora, tanto que, como é que eles conseguiram, né, ali na faixa de Gaza, fazer aqueles túneis? Como? Isso é grana. Isso é tecnologia. Eles fizeram um ataque em Israel utilizando, vamos dizer assim, aquele paraquedas monitorado com motor, né? E asas também. Então, quer dizer, foi uma coisa assim inusitada. Né? E precisa de grana para fazer isso. Então faz isso, sem grana não dá. E quem é que sustenta isso tudo? O Irã. E quem é que pensa nisso tudo? A Rússia. Certo? Porque a Rússia, ela não quer largar o osso, certo, do que ela tinha na Europa. Ela tinha uma projeção na Europa, antes da queda do muro, espetacular, pô. Econômica, social, né? Tudo mais. Ela vendia o quê? Petróleo e gás para a Europa inteira. E continua vendendo, mesmo depois da Ucrânia, mesmo depois das sanções que disseram que a Rússia ia ter, ela continua vendendo. Bom, então aqui, o Hamas tem esse problema. Aqui nós temos o Hezbollah, né? Beirute é uma cidade, é um país sem identidade, né? Praticamente. Como disse a Adriana, era a pérola do Oriente, era um país, era uma Côte d'Azur, certo? No Mediterrâneo Sul, com o Mar Egeu, ali. E ela abriga o Hezbollah. Agora, o Hezbollah, ele é abrigado também em nível de treinamento na Líbia. Hoje o Hezbollah está aqui na Venezuela. Hoje o Hezbollah, desculpe, o Hezbollah está na Tríplice Fronteira. Né? Então, não vamos achar que nós estamos longe disso, que nós não estamos longe disso, não. E como é que eles conseguem lançar 1.000 foguetes, 2.000 não sei o quê? Grana! É grana! Sem grana não dá para lançar. Quem mantém isso tudo aqui? Os Houthis, que além de Israel estar com problema aqui, eles quiseram desestabilizar o comércio marítimo internacional. Né? Então, eles lançaram uma série de ataques, certo? Sobre navios comerciais, certo? Aqui no Mar Vermelho. Até que o americano colocou ali, certo? Uns 4 ou 5 navios para resolver o problema, e a própria Israel foi lá e atacou os Houthis. Como atacou também o Irã, como atacou completamente e não vai deixar ficar, vamos dizer assim, ele vai resolver o problema com o Hezbollah no Líbano, certo? E com o Hamas. Isso não vai, pode ser que ele não consiga chegar aqui, porque aí entram os interesses políticos de alto nível, certo? Tanto que o Irã quis se meter, tudo bem, ele disse, não vai ficar, mas eu não sei até onde Israel tem capacidade de terminar com o Irã, sem a ajuda do americano. E se o americano vai dar essa ajuda ou não, tá? Porque o russo já disse que vai dar ajuda para o Irã. Então, o problema é 1.600 quilômetros, isso aqui é pouquinho.
Entenderam bem o processo de Israel? Não tem jeito, é sobrevivência. Sobrevivência, não tem... Está em outro nível dentro da coisa. E sempre foi assim. Então, hoje, nós passamos para essa nova estratégia, né, que já foi comentada. Anti-access area denied. Então, negação de acesso e de área. E aí, nós entramos na ruptura 3, que é denial about denial. O chinês quer estabelecer essa linha aqui, ó. Essa aqui. Essa linha aqui, ele tem capacidade de atacar quem, vamos dizer assim, navegar por esses mares aqui, ou quem estiver voando por essa área aqui. Eu tenho minhas dúvidas. Chinês é igual o russo, é a deception, é muita língua. O próprio porta-aviões deles, os porta-aviões indígenas, né? A gente chama indígenas aqueles que foram feitos no local, né? O porta-aviões chineses não tem tecnologia nuclear. Esse último, Gerald Ford, o quê? Gerald Ford, que foi fabricado pelo americano, pô, é uma coisa assim, fora do comum, né? O chinês não tem essa capacidade. O russo não está com essa grana toda, certo? Para manter o que ele diz que vai manter. Então, esse processo aqui, né, é um processo, vamos dizer assim, é um risco. O americano já lançou o bombardeio RB-21. Olha só como são as coisas. O americano teve um problema na Segunda Guerra, né? Ele não conseguia bombardear o Japão. Tanto que ele botou B-25 dentro de porta-aviões que foram acabar pousando na China, porque para bombardear o Japão. Previsto, E aí o que acontece? Eles têm o RB-21 hoje, né? Quantos eles fabricaram? Estão fabricando 30, eu acho. 35 no máximo. E outra coisa, na ilha de Guam hoje, de hoje não, já há alguns anos, eles trabalham com bombardeio, aquele B-1, opera fazendo reconhecimento marítimo de todo esse mar da China aqui. Sabe quantas bases os americanos têm em volta do mundo? 350 bases em volta do mundo. Não é pouca coisa. É uma capacidade que o russo e o chinês não vão conseguir alcançar. Pode ser, é aquilo que eu digo, em termos de expectativa, é outro patamar. E aqui de Guam é que nascem os bombardeios para fazer todo o reconhecimento marítimo da asa. A China já fez a sua Estrada da Seda, né? Terrestre. E agora ele quer fazer a marítima. Aqui tem um problema sério chinês. Hong Kong eles conseguiram neutralizar, né? Hong Kong é China, não existe mais como vamos dizer assim, um estado autônomo, e na realidade Hong Kong era o centro financeiro da China. Singapura é o centro financeiro da área que corresponde vem para cá assim, corresponde à Índia e toda o Pacífico e Austrália, né? Então é Singapura que é o centro econômico dessa área aqui. Agora tem aqui um cara chamado Taiwan.
E aí, como é que vai ser resolvido o problema de Taiwan? O chinês quer invadir Taiwan. Consegue? O americano vai deixar ele invadir Taiwan? Tem base lá, né? Tem chip no celular. Ok. Não, eu notei, viu, Bering? É. Bom, então, esse aqui é hoje a estratégia utilizada no mundo. Tá? Negação e acesso de área. Acesso e negação de área. Manter o inimigo o mais longe possível, certo? Para que ele não possa nos incomodar. Então, a OTAN está fazendo isso, empurrando a Rússia para a Eurásia, para a Ásia, certo? A China, desculpe, obrigado, Araquém. A China, vamos dizer assim, está querendo empurrar o americano para cá, para ele para não ter problemas com o americano. A China só não bota gente na Rússia, aquele processo que o russo fez, utilizando a Síria para ocupar uma invasão branca da Europa, o chinês não faz porque tem aqui a Mongólia. Senão eles empurraram não sei quantos mil chineses para dentro da Rússia. Com certeza. Tá? Todo problema que existe ou que é provocado, a China não provoca. Quem provoca é a Coreia do Norte. A China está fora. Não, o problema não é meu. Eu não me meto nessa brincadeira. Não, mas quem diz que a Coreia do Norte vai fazer é a China. E aí voltamos à dissuasão. Dissuasão coercitiva, coerção política. A nuclear, que é punitiva, porque atinge quem? A população. Né? A dissuasão não nuclear é a decapitação, é aquele cara do Hamas que o Alckmin não pôde ser, botar a cozinha no Alckmin, né? Seria bom botar a cozinha no Alckmin também, botou nos 4 do Hamas. Não, é isso aí, depois apaga. Tá entendendo? Mas não tem problema. A negação vamos dizer assim, negar a força inimiga de operar, e a punitiva é a mesma daqui, certo? Que atinge a população. Tá? A outra dissuasão irregular, ela não existe, ela existiu. Olha, a primeira guerra irregular foi Lawrence da Arábia. A primeira guerra irregular. E depois a guerra irregular, ela evoluiu para 4 e 5, e hoje, né, está trabalhando em termos de quê? Do que a gente vai ver agora, que é a guerra, vamos dizer assim, híbrida. Dificuldade de empreender a dissuasão. Isso aqui nós já comentamos. Custa pouco. Guerra híbrida. Olha aqui, ó. Cibernética. Forças convencionais, que podem ser ou não, gerarem guerra assimétrica desde que tenham um poder maior uma do que a outra. Irregular. Diplomática, econômica, comunicações informacional, psicossocial, participação de atores, ação em rede. Tudo que a gente possa imaginar, nós hoje aqui no Brasil sofremos guerra híbrida. Certo? Essa guerra híbrida é provocada por quem? Hoje, provocada pelo Supremo Tribunal Federal. Certo? Nós temos uma insegurança, certo? Vamos dizer assim, jurídica. Né? Isso é guerra híbrida. Na hora que eu chego e digo para um cara, olha, se você falar isso eu vou te prender, isso é guerra híbrida. A Amazônia, o tráfico internacional de drogas, isso é guerra híbrida.
que nós vamos ver agora. Então, são conflitos assimétricos provocados extremamente com propósitos, mas interesses econômicos. Projetos transnacionais, olha só, meios de conflitos étnicos, religiosos, geopolíticos, socioeconômicos. E aí é para pegar o slide inteiro. Aí mistura a letalidade do conflito convencional com o fanático fervor da guerra irregular. O termo híbrido incorpora ambos os sentidos, a organização e o modo. A guerra híbrida vem acompanhada de ambiente multidomínio. Para a gente poder controlar a guerra híbrida, a gente tem que ter capacidade para controlar o ambiente multidomínio. Né? Tem esse filme aqui na Netflix, que os senhores podem assistir, que é, vamos dizer assim, justamente a conectividade digital e através de sistemas eletromagnéticos e de visualizações, certo? 3 estações, uma situada nos Estados Unidos, outra situada na Inglaterra e outra situada na Austrália. Essa aqui, a Gap Pine, é situada na Austrália, certo? Eles controlam, através de sinais, todos os movimentos terrestres. Né? O cara lançou um míssil, está voando, lançou um míssil pela frequência, ele diz que é um míssil, diz qual é o tipo de míssil, certo? E diz se foi ou não atingido o alvo. Então, quer dizer, esse filme tem um enredo interessante e fala justamente sobre isso, tá? Então, vale a pena na Netflix, certo? É uma sériezinha com 3 episódios, não é aquela de 80 episódios, não, é 3 episódios. E aí, o que tem que controlar? Tem que controlar, olha só, o cibernético, o humano, a parte de envolvimento da guerra terrestre ou de movimentação terrestre, de movimentação marítima e de movimentação aérea, movimentação espacial e ainda tem a mídia social manipulada e engajamento cultural. Olha, é uma coisa assim que nós estamos tentando fazer no CODA agora, certo? Está começando agora, inclusive com a chegada do nosso amigo o Pedras, certo? Para poder levantar e a gente ter, através de centros de gravidade sociais, ter um cenário de guerra híbrida dentro de um ambiente, certo? De multidomínio. Né? O americano faz isso muito bem. Certo? Agora, tem meios. Né? E a gente está utilizando os meios que a gente tem hoje e estabelecendo certas regras para a gente poder o quê? Porque uma defesa aérea, ela trabalha com antecipação. E a antecipação, quem dá a antecipação é a inteligência operacional, é o controle disso aqui. Se a gente não souber, não tiver inteligência operacional, a gente não pode o quê? Se antecipar e utilizar o emprego da força que a gente tem, certo? Dentro, vamos dizer assim, das melhores características, da melhor forma, certo? A gente já não tem muito. Então, a gente tem que ter essa inteligência para poder empregar o poder aeroespacial de uma maneira melhor. Mas só que isso não vai empregar só o poder aeroespacial, vai empregar o poder terrestre e o poder marítimo, certo? E a gente vai chegar à conclusão que a gente vai ter um outro poder que vai ser entregue, que são as forças especiais. Por quê? Tudo isso que a gente viu aí da Ucrânia, que a gente viu de Israel, e se a gente tiver que fazer alguma ação aqui, nós vamos fazer ação com conscrito. Conscrito é aquele
rapazinho que chega para servir o Exército, a Marinha Aeronáutica, certo? Que recebe um treinamento básico, como escovar dente, como, certo? Essas coisas, porque na realidade o Brasil ainda está no... O Exército fez os pelotões de fronteira, todos eles lá têm curso de guerra na selva, certo? Mas aqui o nosso pessoal, nós temos que formar, temos que ter a Força Aérea que tem meios de forças especiais, o Exército tem que ter meios de forças especiais que já tem. Onde é que as forças especiais do Exército estão penduradas? No Comando Militar do Planalto. Aquele cara que mentiu para todo mundo e botou todo mundo lá na colmeia e não sei o quê, ele pegou o comandante militar do... Eu posso falar o que o Balbi falou para a gente, né? E pegou o comandante militar das Forças Especiais, praticamente encarcerou ele no hotel de Brasília e não deixou que fosse feita nenhuma ação com as Forças Especiais. Mas a Marinha tem Forças Especiais, certo? Que é o Batalhão Toneleiros, né? E tem mais os mergulhadores. Agora, tudo isso tem que ter, vamos dizer assim, capacidade de acionamento em tempo real, certo? Tem que ter um esquadrão de transporte só para isso. Tem que ter um esquadrão de helicóptero armado só para atender as forças especiais, certo? Botar o helicóptero dentro do KC, certo? Carregar o KC com força especial, com aquelas parafernália toda, buzina na cabeça, não sei o quê, antena aqui, antena ali, certo? Colete, não sei o quê, sensor no dedão do pé, essas coisas todas, porque isso não pode ser o conscrito, né? Isso, a maioria vai ser o quê? Oficial e subalterno. Alguns cabos, né, Bira? Certo? Mas, pô, e desde que tenha uma formação, e desde que passe pelo treinamento necessário. A força de resposta da NATO hoje conta com esses três, da Exército, Marinha Aeronáutica. Um esquadrão de transporte só para eles. Um esquadrão de helicóptero equipado e armado só para eles. O SEAL, quando atende, tem uns filmes que é a invasão da Casa Branca. Meio-dia 5 já. Invasão da Casa Branca. O SEAL só é comandado pelo presidente da República americano. Eles têm helicóptero, certo? Para poder atacar a Casa Branca ou fazer a defesa da Casa Branca. Então, vamos dizer assim, vai ficar no Ministério da Defesa? Vai ter que ficar no Ministério da Defesa. Agora, essas forças têm que estar prontas. O esquadrão tem que atender eles e não fazer transporte de autoridade para a Rússia ou lá para onde. E o helicóptero tem que ser armado, certo? Qual é o helicóptero da FAB que é armado? Nenhum. Aliás, nenhum não, aqueles russos eram armados, certo? Mas os únicos também não serviam para nada, né? Foi uma goiaba russa que a gente engoliu e até hoje está engasgado. Bom, desafio presente da guerra híbrida. Há muita estratégia de dissuasão de ser demonstração de poder. Processo de percepção de pessoal, conflitos híbridos demandam mais do que equipamentos. Pronta resposta estratégica, inteligência, enxurrada de ataques, instituições civis, suas estruturas, um ataque lento, mas inexorável, sem o conhecimento. O inimigo não sabe nem que está sendo atacado, certo? E ele está sofrendo guerra híbrida e não sabe que está sofrendo guerra híbrida. Ele não consegue interpretar isso. E trabalha em cima de quê? Olha aqui o que o russo é. O russo, ele é espetacular nisso aqui. Deception. A Maskirovka, né? Ele é espetacular nisso. Aí são os desafios presentes. O Pedra, ele colocou toda a parte de análise psicológica das informações, porque você não consegue fazer dissuasão em cima de quem você não conhece, e na realidade,
existem respostas no campo da percepção. Por quê? É aquele problema. O cara que é ameaçado. O problema não é a ameaça, é do cara que é ameaçado se sentir ameaçado. Né? Eu posso ameaçar aqui. Ele morre de rir para mim, a ameaça não vale nada. Agora, se ele se sentir ameaçado, aí eu atingi o processo. Então, é do receptor e não do transmissor, certo? Vamos dizer assim, o exercício da ameaça. E uma ameaça verdadeira, certo? É grave. Quem disse isso foi aquele lá de cima. É outro filme que vale a pena ver, Conversando com Deus. Aquele lá de cima disse. Desculpe se eu dou esses exemplos, mas na realidade é muita coisa para a gente refletir. Né? A ameaça verdadeira só. E outra coisa, morte iminente para tantas pessoas. Quanta gente foi assassinada aqui no Brasil? Quantos? Cada ano é o que os americanos perderam em toda a guerra do Vietnã, pelo menos. Não. E nesse processo aí do PT, uma opção de cara foram. Bom, pensamento estratégico norte-americano. Até hoje o Nicholas Spykman, certo? Passando pelo Henry Kissinger, certo? Mantém o quê? Hegemonia dos Estados Unidos na América do Sul. Olha aqui, algumas das muitas bases americanas. Aqui não tem base americana, mas tem base inglesa. Certo? Corresponde, né, a meu sabidia, a mesma coisa. Né? E aqui é o trajeto, e aqui é uma pergunta que é feita, certo? Se a gente não precisa de Força Armada. Agora, qualquer projeto de Força Armada são 20 anos, hein, minha gente? Não vamos pensar diferente, não. Qualquer projeto, no mínimo, 20 anos. Quando idealizamos o Sindacta 2, foi em 86, certo? Nós estamos em 2024, ele ainda se mantém atualizado até hoje. Né? Por quê? Porque nós fomos modificando a nossa maneira de encarar o processo e a ameaça. Bom, o entorno geopolítico, amazônico, andino, sul, atlântico. Então nós temos aqui as características. Missões jesuíticas, 7 povos das missões. Talvez se deixasse os jesuítas tomar conta do país, nós estaríamos num outro patamar também, que já naquela época eles já tinham conseguido, né, estabelecer, né, missões, né, importantes. Novos atores, soberania interna, o lumpen proletariado, descompasso da organização, da urbanização e industrialização, perda da capacidade industrial na época do Fernando Henrique, o crime organizado, o narcotráfico transnacional com larga escala. Cenário nacional. Comício internacional, intervenção, ilícitos transnacionais, destruição de proteções energéticas, riquezas naturais, tudo que tem direito. Limitações, vazio democrático da ausência do Estado. Né? Agora, qualquer ação, né, que possa ser feita aqui no Brasil, né, será que a ação vai ser feita na Amazônia? Será que alguém está preocupado em ocupar a Amazônia? Não. Não está. Eles querem deixar a Amazônia como está, preservada.
certo? Com todos os seus recursos minerais, com todos os seus recursos naturais, indo lá beliscar e explorando, como a gente vai ver no próximo slide, certo? Lá na Amazônia tem no mínimo, olha só, 10.000 ONGs. No Nordeste não tem nenhuma. Arataca que morra de fome, né? De sede, né? Pô, né? Tem peixe, mas lá tem 10.000. Para que 10.000? E ONGs civis e ONGs militares, né? Ok? Narcoterrorismo, contrabando, soberania. Vem cá, eu não preciso, por exemplo, o Bolsonaro foi na Rússia comprar fertilizantes, né? Porque senão nós íamos ter um estrangulamento do agronegócio, né? É fósforo, né? Tem fósforo na Amazônia? Tem montanhas de fósforo na Amazônia. E nós não podemos escalar. E nós não podemos explorar. Não tem projeto de exploração. E outra coisa, o IBAMA corta. A Marina agora no Ministério do Meio Ambiente, certo? Proibiu já no tempo do Bolsonaro já tinha começado o problema, uma rodovia, porque se você explora, tem que ter um escoamento. Então tinha uma ferrovia, não pode fazer a ferrovia. Né? Então, agora, se eu atacar, por exemplo, a foz do Rio Amazonas, interferir, interditar a foz do Rio Amazonas, né? Manaus vai deixar de ser reabastecido, vai parar, né? Aí eu posso dizer, ok, eu saio daqui, mas você não explora mais fósforo. Faço um convênio. Eu perco o quê? Soberania. Então, nós estamos muito preocupados, talvez, em que a Amazônia seja invadida. Não, nós temos que ter meios, certo? Para quê? Estabelecer a estratégia do não acesso, certo? Não acesso e vamos dizer, denied a área, né? Entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer, manter o pessoal longe, ter capacidade para isso. O Exército está comprando mísseis, né, para ataque à força de superfície, com 300 quilômetros de alcance. Não é, Berro? Não sabe? Não, então. Ok, mas tem que identificar o alvo, né? A Marina agora proibiu o quê? Tem uma área de exploração de petróleo que vai daqui até aqui. Quê? Margem equatoriana. Isso. A margem equatoriana. Como disse Bel Bering, tá? Tinha até uma transparência que eu tirei, que seria mais uma. Ela não dá dando licença para explorar. Fica difícil. A instabilidade ideológica. Aqui tem mais uma sopa de... Vocês sabem tudo o que é isso, né? Folha de São Paulo, ISIS, de Iraque e Síria, o MST, o PCC. O PCC hoje é um organismo mundial. Ele não se ocupa mais do varejo do tráfico de drogas. Ele, com a influência que ele tem em São Paulo, hoje ele está no nível, certo, da Nadragenta italiana, daquela mexicana... Bom, esqueci o nome agora. Qual? Das Farc. Mas não é da Farc, é daquela mexicana barra pesada que tem... Me esqueci. Bom, mas não é importante. Ele tem mais de 40 mil, certo? Membros. Ele está atuando na parte sul da Europa, com a Nadragenta. Ele está operando no México, ele está operando nas Farc.
Ele está usando a capacidade que ele tem de transportar droga para a Europa através do Porto de Santos. Né? Então, vamos dizer assim, ele não está mais preocupado em vender cocaína. A cocaína ficou só para o Comando Vermelho. Né? E o Comando Vermelho influenciou até nas eleições. Né? O Lula não foi no Comando Vermelho para ganhar as eleições. O meu piscineiro teve que votar no Lula, porque tinha um cara armado dentro na favela, tinha um cara armado dentro lá onde você votava, e o cara olhava, vem cá, votou? Mostra aqui. Né? Aí bota lá. O nosso Dino foi também no Comando Vermelho. Então fica muito difícil todas essas coisas que estão acontecendo. Mas tem que acontecer. Alguém aqui dos senhores tem soberania para sair na rua de noite? Tem? Eu não tenho. 8 horas da noite eu estou dentro de casa já, vendo Netflix. Né? E aí? Ah, tem que ir não sei aonde, não vou. Tem que ir não sei o que, não vou. E outra coisa, não é durante a noite só não, é durante o dia. Né? No outro dia o cara em São Paulo, né, roubou o motoboy que tinha não sei quantos celulares, não sei quanto, não sei o quê, e todos, vamos dizer assim, trabalham com o quê? Com motocicleta, trabalham com garupa, certo? Tem alguém proíbe garupa nesse país? A primeira coisa que quer proibir é a garupa. Desculpa, era quem? Tá difícil. Bom, órgãos de comando e controle. Bom, para a gente fazer isso tudo, a gente tem 2 meios possíveis. Os órgãos de comando e controle, que são esses aqui, no SINDACTA 3, no SINDACTA 1, no SINDACTA 2, no SINDACTA 4, e mais o CODA. Controle de setores distribuídos pelas regiões de defesa aérea. Que vai se fazer o quê? Vai se fazer estabelecimento dos cenários e o controle vamos dizer assim, do ambiente multidomínio. E aí nós temos que meios aéreos? Esses meios aéreos. Será que eles são compatíveis para tudo? Na Amazônia não são. Na Amazônia tem que utilizar esse Fusca de baiano como avião de caça, certo? Para fazer interceptação de alvos que voam a mais baixa velocidade. Né? Hoje em dia, não existe defesa aérea sem aeronave de alerta antecipado. Então, não tem defesa aérea com radar fixo. A defesa aérea com radar fixo, ela complementa a defesa aérea. Tá? Porque tem problema de detecção. Só esse, pô. O cara voa abaixo, você não detecta. Né? Então, você trabalha com aeronave de alarme antecipado. Ok? Aí nas reflexões filosóficas, cultura e seus valores, imposição de valores para comprometer a realidade. O Oswaldo até ficou preocupado quando viu esses slides. É para comprometer a realidade. Então se impõe valores através da mídia ou de qualquer outro órgão que tenha essa capacidade, certo? Para comprometer a realidade. E um mundo de narrativas, e não de verdades, o politicamente correto. O embate metafísico do kantiano, né? Certo? Na essência das coisas, o ser, a realidade e a natureza. Pensamento filosófico religioso e o político, a família, a propriedade, certo? A família, a propriedade, a nação, toda essa estrutura básica de uma nação. A dialética de opostos é para alcançar o poder. E aquilo que você falou, Oswaldo, que foi, eu já me esqueci. Revolução, a ideia da revolução permanente. Ela sempre tem que ser mantida em efervescência. Como disse o Oswaldo, né, é a ideia de revolução
permanente. Tá? Branco contra o negro, o gay contra não sei o quê, o não sei o quê contra não sei o quê, certo? O que usa brinquinho na orelha, que não usa brinquinho na orelha. Mateus, tu usa brinquinho na orelha ou não? E aí, nós temos vamos dizer assim, a essência do pensamento brasileiro, certo? E aeronáutico. O que é, aonde é que nós temos que, vamos dizer assim, ter um cuidado, onde é que a gente tem que atuar com, vamos dizer assim, com força, com capacidade, com inteligência, certo? Como coloca bem o Araquém dentro desse processo que nós estamos levando aqui, certo? Vamos dizer assim, do Clube de Aeronáutica ser a casa do pensamento, certo? Então, aí é que a gente tem que tomar cuidado. Hoje, o único instrumento que a gente tem, que a gente consegue visualizar. Fora esse instrumento, dentro daquilo que a gente está vivendo, é o único. Então, o pensador, quer dizer, o pensamento propriamente dito. Segundo o Murilo, certo? A dissuasão, como resistência de sua estratégia, ela é defensiva, né? Tudo bem. Mas aqui, pensamento estratégico é muito mais uma filosofia, uma atitude, uma cultura. A informação é a maior riqueza estratégica. E hoje, conectadas aí, entendendo? Nós temos uma capacidade de multiplicar ou de dividir a velocidade que era gasta antes, certo? Para produzir certos cenários e produzir, vamos dizer assim, maneiras da gente enfrentar o nosso ambiente multidomínio e poder controlar esse ambiente, para a gente poder se antecipar. A metodologia usada é a SWOT. O que é importante da SWOT? A gente tem que trabalhar sempre as fraquezas, o ambiente externo e a vulnerabilidade. Mas qual é o objetivo? Neutralizar e destruí-la. Mas o objetivo maior é o seguinte: nós temos que mudar o futuro. Na análise da vulnerabilidade, na análise das oportunidades, certo? Numa visão prospectiva, o que a gente quer? Certo? Dentro das vulnerabilidades, dentro das fraquezas que a gente tem hoje, é modificar essas fraquezas para que a gente consiga mudar o futuro. Como é que a gente vai fazer isso? Mas é essa, vamos dizer assim, a síntese do processo. Aí a inteligência operacional, criação de cenários, que já está sendo feito hoje lá no CODA. O pensamento aeronáutico, outro segmento. Aí então nós falamos do pensamento, falamos da inteligência operacional, né? Estamos falando agora do guerreiro. Nós não temos opção hoje. Ou compõe, ou não vai. Não é aberta uma opção, certo? Para que os nossos brigadeiros sejam guerreiros. Para que eles atinjam certos postos em comandos operacionais. Não, nós estamos, inclusive, verticalizando toda a parte da Força Aérea. Né? Nós hoje estamos muito mais burocráticos do que não sei o que. O Brigadeiro Mendes esteve aqui no terça passada e jogou uma série de sopa de letrinhas aqui, né? Toda aquela sopa de letrinha é logística, para que a gente possa operar, vamos dizer assim, para que a gente possa empregar o poder aéreo. Isso que eu mostrei para os senhores hoje é o emprego do poder aéreo, os meios os órgãos de comando e controle e os meios aéreos. A outra pedra de sopa de letra, agora me enrolei completamente, sopa de letrinha, é logística, né? Então a gente tem que ter a plena realidade que a logística é importante.
Mas quem comanda o processo é a parte operacional, são os órgãos de controle, são os comandos da aeronave, certo? É o tenente que está lá para decolar com qualquer tempo, certo? Que tem família, então tem que ter logística para esse cara decolar com qualquer tempo. E a mulher dele não tem que ir ao SUS para cuidar do filho que está com dor de ouvido. Então na base tem que ter um pediatra para atender o cara. Assim não dá, se não dá não, tem que dar. Se a gente exige o cara decolar a qualquer hora, você tem que ter. Então nós temos uma estrutura, nós temos que, o nosso homem tem que ter essa capacidade, ele tem que subir um líder. E a escola de líderes, querendo ou não, certo? São os esquadrões operacionais. Certo? Agora, esses esquadrões operacionais vão produzir líderes, serão brigadeiros que têm que comandar comandos operacionais. Se eles não comandarem comandos operacionais, eles não vão ter tique de líder. Pô, eu não comando nada, pô. Eu sou administrativo, tira essa asinha daqui, que isso foi colada com cuspe, certo? E bota qualquer outra coisa. Né? Não que qualquer outra coisa não seja tão importante, mas a gente tem que criar líderes, certo? Operacionais, como aqui nós temos um homem aqui, que trabalhou no Paraçá, quantos anos? 18 anos. 18 anos. Certo? Pô, é um exemplo, foi um líder de forças especiais. Então nós temos que criar esses homens e criar esses líderes, senão a gente não vai andar para frente. Então aqui nós temos o quê? Líderes, normalmente, enfrentar adaptações, certo? Baseado em disciplina e hierarquia. A disciplina e hierarquia é importante, mas nós temos que dar espaço para os líderes. E nós não damos espaço para os líderes. Por quê? Porque o mundo, mudança de era, não é uma era de mudanças. E o líder tem que ter habilidade para desaprender tudo e reaprender tudo de novo. Porque o mundo é isso aqui, ó. Ele sai de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade para se tornar fraco, ansioso, não linear e incompreensível. E aí? Como é que a gente vai interpretar isso aí? Tem que ter jeito para interpretar, pô. Não é com baseado em disciplina e hierarquia só que a gente vai andar. E aí, eu botei esse pensamento brasileiro aí, olha quem me obrigou a botar um pensamento brasileiro, certo? Aí essa é brincadeira. E aí, o que seria um pensamento brasileiro hoje para a Força Aérea, né? Seria o quê? De 20 a 30, preparada para cumprir política externa brasileira. Projeto de nação hegemônica. Prever de maneira, alguma forma de intervenção, seja preventiva ou invocando o direito de autodefesa. E nos seguintes casos, isolar militar e economicamente os estados pertencentes ao seu entorno estratégico, não confiáveis ideologicamente. Combater o terrorismo, tráfico de drogas, armas, lavagem de dinheiro e o contrabando de riquezas, minerais e biodiversidade. Preservar e defender e promover a democracia, defender seus interesses econômicos. Isso seria um pensamento para a Força Aérea. Já é dedutivo. Já é deduzivo. Tem uma para a nação e o próprio Murilo dizia que cada força deveria ter o seu pensamento. Que um trata com avião, o outro trata com soldado e o outro trata com navio. Certo? E aí, isso aí era um pensamento brasileiro, dentro da estratégia de acesso e negação de área. O Brasil, num projeto de nação 2 de 35, tendo soberania externa. A gente vai se ligar aos Estados Unidos ou à China. Certo? O nosso destino manifesto é do Ocidente. Nós vamos nos ligar à China e aos Estados Unidos, mas hoje nós estamos ligados à China, à Rússia e ao Irã. Certo? Os BRICS. Ok? Então, por quê? Olha aqui, ó, onde o chinês e o russo vai vir. Com intenção de quê? De negação de área. Não dá espaço. Bom, isso aí é o Bergamo, tá? Essa primeira frase, Bergamo, foi você que falou na última reunião, tá? Então eu botei aqui, viu, Araquém? Eu não pedi licença a ele, certo? Ele é o nosso decano,
você é decano, nós temos a mesma idade, né, Berro? Então, quem somos nós, né? Aí, hoje, tudo que não gostaríamos de ser. Então, dentro da nossa reunião, a gente chegou a essa conclusão, né, Berro? Né, Araquém? Nós somos hoje tudo aquilo que a gente não gostaria de ser. Aí, as coisas são importantes. O mais importante, dizia Jesus aos apóstolos, né? Não é cumprir ordens. Regras são os atos de amor e justiça. Mas onde é que tem que estar depositados os amor e a justiça? Coragem, moral e ética são justiça no pensamento e amor no coração. O que vai possibilitar, certo, de a gente realizar ações e atos que realmente, certo, façam jus às necessidades que o povo tem de exercer a sua soberania. E que não foi feito isso no 8 de janeiro. Agora aqui foi um paper que o Araquém fez e que eu tentei. Araquém, se eu não conseguir reproduzir, certo? Vamos dizer assim, é como você queria, né? A cidadania é o serviço, é o expresso serviço do bem comum. O patriotismo é o homem ser político. É a nação, a importância da nação para esse homem. A soberania é a liberdade, a propriedade, são todas essas coisas que são importantes. Tudo, e a religião e fé. Aí eu botei religião e fé são fundamentos filosóficos dos valores éticos e da coragem. Moral. Agora, o Araquém botou lá, certo? E aí eu botei, ainda que a filosofia busca o pensamento crítico, a realidade, né? E, enquanto a religião, a crença, em ensinamentos divinos com a fé. Mas hoje, nós temos que ter esperança. Nós estamos no nível do ensinamento divino com a fé. Para esse país dar certo, a gente tem que ter esperança. Tem que ter Deus no coração. É a única maneira. E só quem vai resolver o problema do país hoje é quem tem arma. Quem não tem arma não vai resolver. Certo? Nós não temos líderes hoje. A verdade é essa. Se a gente tivesse líderes, como Lacerda, como Magalhães Pinto, né, e outros, né, nós poderíamos dizer que haveria, certo, um movimento na sociedade civil que pudesse, vamos dizer assim, se revoltar contra essas coisas. Mas não, nós não temos. Agora, nós temos banda podre e banda sadia dentro das Forças Armadas. Minha gente, me desculpe, Araquém, me desculpe, entrou demais. Tá bom. Mas por mais que queira